graça e a paz do Senhor Jesus. Eu peço perdão aos irmãos, porque a bispa não conseguiu entrar, está com dificuldade na entrada do Face, e eu quero fazer uma oração com os irmãos. Amanhã eu vou estar trazendo a mensagem da libertação, libertos pelo amor de Jesus Cristo. Com certeza vai falar ao teu coração. Então eu quero estar lembrando os amados que amanhã também teremos o culto às 20 horas. Lembrando os amados que amanhã nós teremos o culto com a direção da bispa Lenice, com a pastora Simone, missionária Cláudia, todos que ali ajudam, que nem o bispo Edson, e todos os irmãos, presbíteros, pastores, que participam da obra e missionárias. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão José. Eu peço perdão aí que a bispa não conseguiu entrar, e eu tive que fazer aqui rapidamente uma oração. Paz do Senhor, Adriana, Flávia, Diaconisa. Deus abençoe. Eu sei que você vai estar passando aí as orações. Eu vou ser breve, a bispa não conseguiu entrar, E eu quero glorificar o nome do Senhor coração. Paz a todos os amados irmãos que entram aí para a participação. Então eu quero orar, em primeiro lugar, orar pelo... O Senhor é meu pastor, Salmo 23, fazemos uma oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, e certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então quero glorificar, agradecer esse momento de oração. Ontem eu acabei me atrasando e tentei entrar depois, não deu tempo. Eu estava em caminho, então foi ruim. Mas Deus tem dado a graça, Sou grato a Deus que ela sempre me pede também para agradecer, A gente agradece novamente pela mãe do presbítero Douglas e da missionária Sônia Inácio, que ela já está em casa, já foi, estava para operar, aquela coisa toda, e Deus abençoou, Foi e já deixou ela com saúde em casa. Glória a Deus por tudo. A paz, missionária Sônia Menezes, representando aí o Ceará. Eita, coisa boa, Nordeste, aí, Bahia, tudo presente para glorificar o nome do Senhor, os irmãos, Estados Unidos, Rio de Janeiro, tudo. Agora, às vezes, os sinais de algumas pessoas estão com dificuldade, mas a gente vai glorificando a Deus. Eu vou ser breve, para a gente poder fazer a oração, e eu quero entrar no estudo de como ser liberto, Como ser liberto. A gente vai essa ação do vitupério de Jesus na cruz. Então já falamos do perdão, e nós vamos está trazendo aquilo. Deus tem posto no meu coração de eu ministrar, e Deus tem me inspirado essas ministrações, e nós tivemos o perdão. Então o perdão foi a chave, é a chave da restauração do homem. A chave é o perdão. Então, tanto que Jesus, ele não bastava só ir até o altar, até a cruz e morrer. Não era só assim. Então tinha que cumprir a
a palavra. E além dele se dar como cordeiro mudo, teria que ter a expiação do pecado. Esse é o segredo. Então, quando eu dei bem a semana toda que o sacerdote, ele quando oferecia, antes de entrar no lugar santo, ele oferecia o sangue em aspersão, quer dizer, ele não deixava o sangue só derramar, ele jogava com o isopo sobre o altar, simbolizando que estava purificando todo o pecado. Então, quando Jesus Cristo está na cruz, mas aquele sacerdote, ele orava um ano inteiro, orando, para que ele se preparando e preparando o animal dele, o cordeiro, que representaria o perdão dos pecados de toda a humanidade, e cada um poderia até levar o seu, como era de costume no templo. Mas na tenda da congregação, ele oferecia pelo povo. Então, quando ele viesse aquela uma vez por ano, ele já estava preparado para poder entrar na presença de Deus, mas para que todos recebessem o perdão. Então, tudo está ligado ao perdão. Não é fácil a gente perdoar a quem fez mal. Não é fácil. Não é fácil, é por isso que é uma guerra. Então, quando Pedro pergunta para Jesus, que nós falamos sobre Caim, né, que Caim disse que se o Senhor o expulsou da sua presença, ele seria morto por qualquer um que o encontrasse. E quando Caim falou isso, Deus lhe botou uma marca na sua fronte e disse: qualquer que matar Caim será maldito. E será amaldiçoado 70 vezes 7. Então, Pedro faz a pergunta para Jesus baseado nessa escritura, na lei, que Pedro é judeu. E eu não gosto de distinguir. Duas coisas que eu vou deixar para os irmãos aqui rapidamente. Eu não gosto de distinguir a lei, porque Jesus disse: eu não vim para abolir a lei. Abolir é tirar ela de ação, né? Eu vim para cumpri-la. Então é muito perigoso a gente querer só olhar para a graça e dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. E aí a gente não é cumprir a lei, mas quem cumpre a graça está cumprindo a lei. Entendeu o segredo? Quem cumpre a graça está cumprindo a lei. Porque você não mata. Os 10 mandamentos dizem que você não mata, você não rouba, você não toma a mulher do próximo, você não toma os bens do próximo, você não faz imagem de escultura, não adora ídolos. É uma série de coisas que está dentro dos 10 mandamentos que não caiu no Novo Testamento. Resumo em 2. Obedece a pai e mãe. Uma das maiores maldição que a pessoa pode ter é não obedecer pai e mãe. É tremendo, né? Não o que é obedecer, né? Não é seguir o que é errado. É ser humilde com o pai e com a mãe e calar a boca, né? Obedecer, ficar quieto. Não se briga. Agora imagina uma pessoa que bate, ou que xinga, ou que desobedece um pai e uma mãe. Então por isso é o único mandamento com promessa de vida, longevidade de vida. Olha que coisa profunda. O único mandamento com longevidade de vida, que é uma promessa: quem honrar pai e mãe terá dias regalados, para que seus dias sejam regalados de vida. Olha, isso inclui bênção, isso inclui uma série de coisas que desamarra a vida da pessoa. Por isso que Jesus diz que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Mas ele cumpriu, aí vem quem diz assim: mas ele cumpriu, então já era. Não é bem assim. Ele cumpriu, nós temos que obedecer à graça, que a torna-se mais rígida, porque não tem outra chance. Antes estava na lei, tinha chance da graça, esperando a graça.
Agora nós estamos na graça e não temos outra chance. Temos que se agarrar e cumprir a graça. Então ficou mais rígida, ainda que seja graça. Então, Pedro faz baseado na lei, e também excluir o povo de Deus. Não é seguir o judaísmo, certos rituais, lógico que não, mas eu olho a lei com a graça. Eu não leio a lei. Eu aprendi com o Espírito Santo, com o meu pastor também, a não ler a lei sem olhar para a graça. Porque a lei aponta a graça. A lei, ela orienta a graça, a Jesus Cristo. Então tem que ver que é um trabalhar de Deus para a humanidade, para que ao tempo suficiente ele pudesse cumprir. Então foi um projeto de Deus de restauração. Essa é a lei. Então nós só entendemos isso simples. Quando a gente entende isso como base do Evangelho, Jesus resumiu muita coisa, dizendo assim, em poucas palavras. E conhecereis a verdade vos libertará. O que ele está dizendo? Ele não está pisando no povo judaico e jogando a lei para o chão, não. Mas nós, lógico, nós não vamos trazer simbolismo, mas nós vamos orientar, porque Deus simbolizou um povo que iria morar no céu. É como uma forma de resgate, porque ao momento que o homem deixou Deus, quer dizer, ficou separado de Deus, foi necessário um projeto de Deus para resgatar. Olha que coisa linda. Eu falei que ia falar 5 minutos. Eu estou na rua, dentro do carro. Mas começa a abrir o leque. Então, nós temos que entender que quando Deus chama o povo judeu de seu povo, porque Deus está simbolizando que todo aquele que se chegasse a ele seria chamado filhos em Abraão pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, seriam chamados no futuro filhos também de Abraão, como representante da fé. Não que Abraão seja Deus, mas Abraão representa a fé de restauração de Deus ao homem, porque ele creu já numa geração destruída e afastada de Deus. Então nós temos que observar exatamente a lei, olhando para a graça, que em tudo ali está Jesus. Então, quando Abraão vai ao altar sacrificar a Deus, ele está trazendo a leitura e a visibilidade do Cordeiro, que estaria no projeto de Deus para perdão dos pecados da humanidade. Olha que coisa linda. Então, por isso que nós temos hoje, onde está aquela basílica chamada Dourada, onde está a igreja do islamismo, eles adoram Abraão também. Está sob o templo, onde está o Muro das Lamentações, onde o templo que Deus deu a Davi e Salomão construiu, o primeiro templo, está lá o muro dele, porque depois construíram a Basílica Dourada em cima, e é a briga dos dois, quem adora correto. Isso é uma guerra de etnia, né? Então a gente acaba, se a gente olhar o Brasil e todos os lugares, apesar que o Brasil é livre, mas todos os lugares, qual é o meu? Não, esse Deus é meu. Observa se você também não é assim. Eu sou assim também. Esse Deus, não, meu Deus, meu Deus. Então todo mundo agarra com seu Deus e cada um tem sua razão. Mas não que todo Deus seja Deus. Temos que separar as coisas em detalhes. Deus é detalhista e cuidadoso.
Não que Deus, todo chamado de Deus é Deus, não. Existem deuses que o homem criou, mas o Criador, chamado Jeová, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Isaac, por isso que eu gosto de orar o Deus de Abraão. É coisa linda, eu me emociono. Eu sinto a presença de Deus quando eu oro ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque quando a gente fala ao Deus de Abraão, nós falamos ao Pai da fé, ao Deus restaurador, ao Deus que recebe o carinho do perdão dos pecados, porque Abraão, quando entende que já numa geração que não existia mais o contato com Deus, perdida numa família idólatra, e ele só conhecia idolatria, mas quando ele ouve a voz desse Deus e começa a se relacionar com ele acaba tendo o entendimento que o relacionar com Deus, ele precisa do perdão. Então ele vai ao altar sacrificar. Então ele erege logo um altar de pedra e diz, eu tenho que sacrificar, mas ele não põe imagem nesse altar. Ele não cria um Deus, ele tem o contato de Deus, e ele passa a entender que Deus existe. E ele diz, ele não é esse pedaço de gesso, ele não é o pedaço de pau que meu pai me ensinou, ele não é uma estrela, apenas um astro. Não, ele é criador de tudo isso. Eu quero orar, eu vou parar, Jesus. Ele é o criador de tudo isso. Então ele é criador do pau da árvore, para dar o pau, para dar a madeira. Ele é criador da terra, que dá o gesso, que dá o azulejo, que dá o ar, os céus. Aí quando ele entende isso, ele diz, não, eu tenho que pegar apenas uma pedra e erigir um altar a Deus, mas simbolizando que esse altar seria nós, porque ele já não morava mais no homem, porque já estava afastado, o homem estava afastado dele. Então ele precisava de restaurar. Então, por isso que Jesus, quando vai pôr as mãos sobre uma mulher, eu vou parar aqui para orar, Jesus, me ajuda. Quando Jesus estende as mãos dentro de um templo, na sinagoga em Jerusalém, veja bem, em Jerusalém, naquele lugar que Abraão subiu para sacrificar, que é o Monte Moriá, é o mesmo lugar. Veja bem, e erigiu altares e fez sacrifício ao Senhor, e levou Isaac ao altar, e próprio Deus providenciou o cordeiro. Veja bem, é o mesmo lugar. Abraão preparou o caminho, como João Batista preparou. A gente precisa, é simples o Evangelho, sem muita curvas, sem muitos altos e baixos. O Evangelho é reto ao amor de Deus. E aí naquele lugar, ali Jesus Cristo, no templo, em outra sinagoga ali próximo, ele vai e vê uma mulher encurvada dentro do templo, dentro da igreja, da sinagoga, do templo. E aí ele chama ela, e ele usa a palavra de uma forma que ensina, é preposital. Jesus não diz assim, ser curada, mulher. Ele não fala isso. É lindo, né? Aí ele fala assim, essa também é filha de Abraão. E quando ele fala isso, essa também é filha de Abraão, ele está trazendo o pai da fé, que Deus lá trouxe a lei. Na lei foi entendido que o homem precisava voltar a Deus, obedecer. Voltar a Deus é obediência. E agora ele chama, porque Abraão foi o pai da fé, ele restaurou, ele erigiu o altar naquele lugar, naquele mesmo lugar que é a cidade, que ele está dentro da sinagoga orando pelaquela mulher. Então ele bota a mão sobre ela e diz, essa também é filha de Abraão.
a qual Satanás é perdoado. Ele primeiro fala para ela: perdoados estão teus pecados. E ela endireita. Quando ela endireita, ele reclama porque é sábado, perdão. E aí ele diz: essa também é filha de Abraão. 18 anos Satanás prendeu essa mulher, fez ela presa, cativa, e a mulher ficou direita sobre os pés. Mas ele está falando o quê? Essa também é filha de Abraão. Ele está dizendo: todo aquele que se chegar a mim pela fé que Abraão teve e que restaurou o perdão no altar, assim virá o perdão para a vida daquela pessoa. Tudo está ligado ao perdão. E por isso, quando Isaac está diante do altar, ali, naquele monte, naquele lugar, em cima daquele local que está o muro das lamentações, Isaac olha para ele e diz assim: pai, aqui está o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E ele está olhando para o altar. Veja bem a cena, o contexto. Ele está olhando para o altar. Ele diz: aqui é lugar que meu pai sacrifica, agradecendo a Deus por tudo. E leva o cordeiro sobre o altar. Mas ele não trouxe o cordeiro. E Abraão diz para ele assim: meu filho, Deus proverá. Aleluia. Mas aí ele amarra o menino, para botar o menino como Deus pediu. E Deus está vendo apenas o coração de Abraão, que é um coração reto, obediente, temente. Porque Abraão é o precursor, quando fala pai da fé, é o precursor da obediência, temor a Deus. É só isso, é simples assim. Não é para ficar jogando sangue, nem matando animal, mas acabou. Só que ele estava preparando o caminho para isso. E aí, quando ele amarra Isaac e põe sobre o altar e levanta o cutelo, a voz brada do céu, um anjo, e diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho. Aleluia. Oh meu Deus, eu estou na rua, eu fui pregar, eu começo a mexer com o Senhor, e começo a mexer com o meu coração. E aí ele está com o cutelo, a faca no alto para imolar o cordeiro, o animal, hoje é o filho. E aí a voz grita e diz: Abraão, ainda que Abraão está chorando, dizendo: Senhor, meu filho, e tu me pede um negócio desse. E a voz diz: não faça mal ao teu filho. E ele aí se ajoelha e diz: oh meu Deus, tu me pediu Isaac no altar, Senhor, e eu ia te dar porque te amo, e sei que tu me amou. E aí aquilo é apenas uma experiência de Abraão com o Senhor, e que o Senhor queria apenas o coração dele. E Deus diz, aqui eu abro uma aspa, às vezes a gente fica triste com os acontecimentos, situações, e às vezes a gente deixa de estar na presença de Deus. Irmão, como é terrível, como Deus chora, como Deus fica triste. E aqueles que saem do caminho, aqueles que por um pecado não voltam, não aceitam quando se dá a correção, sabe? Quando se dá a correção, a gente tem que ficar nela. Não tem como a pessoa ter correção fora daquela igreja. Sabe, é muito fácil mudar de igreja hoje. É muito fácil. Não que a outra igreja não preste, mas assim é fácil pecar e fácil sair para fazer obra. Mas e o obedecer? Isso é uma aspas. Sabe, aí a gente deixa. Vai não, tem que obedecer. Tem que se arrepender, tem que descer. Tem que ir para a oração, tem que ir para o jejum. Eu pequei, o problema não é pecar. O problema não está no pecado. O problema está em não obedecer, não se arrepender. Dizer assim, porque é fácil. Seria fácil então a gente ter analogia de Saul
E Davi? Por que Deus perdoou Davi se Davi pecou? E foi grave. E foi grave. Planeja a morte de um homem. Possui a mulher dele antes que ele está vivo ainda. Ele está vivo. Não era para possuir antes. Ele está vivo. Então é um pecado gravíssimo. Então, tanto que ele recebe a sentença de morte. Mas ele se arrepende, diz, Deus, E aí aceitou a correção. A minha espada jamais se apartará então da tua casa. Tudo bem? Tudo bem, Senhor. Eu pequei. Isso aqui é agradável. O que Deus faz? Trata, depois tira a espada. Deus é amor, Deus é restauração. Deus não tem problema que a pessoa pecou. Deus tem problema que a pessoa não se arrepende. Aí, Deus fica muito irado, muito triste. Não tem essa conversa que Deus é amor para quem não se arrepende. Fecha aspas. Que eu nunca fecho, eu deixo sempre a aspas aberta. Então Abraão entendeu isso. Quando ele vê que... Aí ele lembra que ele mesmo falou, pela boca dele, Deus honrou. Quando Isaac perguntou para ele, meu pai, está aqui a lenha, o fogo, o cutelo, está tudo aqui. Está tudo aqui. O altar está aí. É o lugar do sacrifício. Mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E ele diz uma palavra que ele diz assim: Deus proverá. E quando ele fala Deus proverá, capítulo 22 de Gênesis, depois você lê com calma que eu vou parar aqui. Abraão ouve a voz, não faças mal a teu filho, agora eu sei que tu me amas. E aí ele escuta um balido, um barulho do amor de Deus. Para mim esse balido é o amor de Deus para Abraão. Para confirmar o amor de Abraão por Deus, e Deus ama Abraão. Ele escuta um balido e ele olha, e está um animal, cordeiro. Lembre-se que o cordeiro não é adulto, é o animal pequeno, é o cordeiro, amarrado pelas suas galhas dentro de um arbusto, próximo do altar. E quando ele vira e vê aquilo, ele cai de joelhos, ele diz, meu Deus, tu vai prover o cordeiro para nossas vidas, a gente tem que entender isso. E a gente não consegue entender Jesus, Jesus é simples. Como vai ser liberto? Deus tem me dado a palavra de ensinar, o povo está correndo atrás da libertação. A libertação não se corre atrás, a libertação tem que chegar para Jesus e se integrar, largar o pecado, largar o mal, largar o que impede da gente chegar a Deus, porque o véu já rasgou. E eu vou encerrar aqui e vou orar. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou parar, Jesus. Eu imagino aquele momento que Abraão levanta, vai lá e pega aquele cordeiro, aquele animal, cordeiro, desamarra Isaac de cima do altar, traz aquele animal, amarra ele. O cordeiro é manso, o cordeiro é obediente, ele precisava, ele tinha que ser bem cuidadinho, não podia ter defeito. E ele não podia resistir, ter ira, ter nada nele. Então ele mansamente aceita Abraão pegá-lo. Abraão põe ele em cima porque ele sabe, ele é a providência de Deus. Por isso que Jesus existiu na cruz do Calvário. Por isso que Jesus, quando está na cruz do Calvário, ele podia dar um grito, dizer assim, olha, explode esse globo terrestre porque os homens são maus, acabou. Não, ele está ali como um cordeiro obediente. Eu vou vencer, eu vou suportar, eu vou aguentar essa dor até o fim. E quando chega os últimos minutos, segundo senão o centurião ia quebrar suas pernas com a marreta, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. Tudo está consumado.
Oremos ao Senhor. Apresenta a tua causa, mas creia que Ele é fiel e justo para fazer. Mas tudo está no perdão. Tudo está no perdão. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso. Jeová, o Deus que conduziu Abraão na sua caminhada. O Deus que gerou em Abraão fé. O Deus, Abraão, que representa o pai da fé. A Isaac, que representa a esperança. O Deus de Isaac, a qual representa a esperança, a alegria da restauração. E ao Deus de Jacó, que representa um povo judaico, a um povo que hoje somos judeus espirituais. Assim diz Paulo na Escritura, veja a profundidade. Ao Deus que tem nos chamado por seu povo, povinho de Jacó. Ao Deus que tem nos amado pela sua graça e misericórdia. Senhor, que haja cura onde chegar essa mensagem, essa oração. Senhor, que haja cura, haja libertação, que o diabo não tenha poder de tirar a vida, não tenha poder de levar as trevas ou amarrar as vidas, porque tu libertou, tu deu a graça da libertação sobre o teu povo e a cura de enfermidade, seja material ou espiritual. Todos estão livres em ti, Senhor. Eu declaro agora, paz seja sobre os corações, que chegue essa palavra, que haja restauração a todos aqueles que ouvirem, aos que estão nas trevas, aos pais de santos, mães de santos, cambonos, aos presos, cativos na idolatria, a todos aqueles que não conhecem o Deus da forma eterna. Eu declaro agora no nome de Jesus o Nazareno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e amanhã estarei às 10 horas, será para a glória de Deus sobre a libertação. Fique na paz. Uma introdução hoje em nome de Jesus. Envie essa mensagem aos aqui, mandando a quem receber enviar. Não é para fazer número, eu não quero, nunca tive a pretensão de ganhar dinheiro com o Face, nem quero ter, porque eu não quero ganhar dinheiro com a mensagem de Deus, não quero ganhar com aquilo que Deus me dê em amor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.